Olá pessoal, neste vídeo nós discutiremos um pouco a respeito da teoria do caso. Esta teoria tem como objetivo estudar como se dá a atribuição de caso, e ela faz isso respondendo a questões como: quantos e quais são os casos abstratos? Quais são os elementos que atribuem os casos? Quais são os constituintes que os recebem? E quais os princípios que regulam a atribuição de caso? Como diz Miyota et al. 2007. Comecemos pela noção de caso. O caso é uma categoria gramatical que torna possível a identificação das funções sintáticas dos sintagmas determinantes presentes nas sentenças. Essas funções sintáticas se referem ao sujeito, ao objeto de verbo e ao objeto de preposição. Então, é o caso que possibilita, a identificação destas funções. Passemos agora para uma diferenciação entre caso morfológico e caso abstrato. O caso morfológico diz respeito àqueles casos que se manifestam através de morfemas, ou seja, tem uma manifestação explícita na sentença. Vejamos o caso do latim. Nós temos a sentença magistra amat discipulam, que significa a professora estima a aluna. Vejam que magistra ocupa a posição de sujeito e discipulam ocupa a posição de objeto. Como nós veremos detalhadamente a seguir, o sujeito apresenta o caso nominativo e o objeto do verbo apresenta o caso acusativo. Vejam que nesta sentença nós temos a marcação com a letra A e a marcação com a letra M. Esse morfema A marca o caso nominativo e o morfema M marca o caso acusativo. Da mesma forma, na sentença magistra discipulam amat. Vejam que agora nós não temos uma ordem, sujeito, verbo, objeto, que possibilita a identificação destas funções sintáticas. Neste caso, explicitamente, que é o tipo de estrutura característico do latim, o verbo vem em posição final, neste caso se ressalta o papel desta marcação morfológica do caso. Vejam que as funções sintáticas se mantêm. A tradução é ainda a professora estima a aluna. O A se referindo, portanto, à função de sujeito, ao caso nominativo, e o M a função de objeto ao caso acusativo. Vejam agora uma sentença em que discípula aparece na função de sujeito. Nós temos discípula magistram amat, que significa a aluna estima a professora, em que nós temos da mesma forma o A marcando o caso nominativo e o M marcando o caso acusativo em magistram. Então, vejam que no latim nós temos essa marcação explícita de caso, através dos morfemas. A função de sujeito, que recebe o caso nominativo, tem a marcação com o morfema A, e a função de objeto, com o caso acusativo, tem a marcação com o morfema M. Vejamos agora um caso de língua que apresenta o caso abstrato, que é o português. O caso abstrato diz respeito aos casos que são marcados de uma maneira mais abstrata, através de recursos como, por exemplo, a ordenação dos DPs na sentença. Enquanto em línguas como no latim nós temos morfemas específicos que marcam os casos, em línguas como o português isso não ocorre. E nestes casos é a ordenação dos DPs na sentença, por exemplo, que vai determinar a função sintática dos DPs. Então, vejamos este exemplo. A professora estima a aluna. Nós vemos que a professora está aí na posição de sujeito, tem caso nominativo, e a aluna está na posição de objeto do verbo, tem caso acusativo. Da mesma forma, a aluna estima a professora. A aluna tem agora a função de sujeito e a professora tem a função de objeto. Então, vejam que nós temos os mesmos elementos, só que
com a ordenação diferenciada, muda também a interpretação, porque muda também as funções sintáticas dos IDPs. Vejamos agora o exemplo: a aluna, a professora estima. Vejam que se coloca agora um problema para a língua portuguesa, porque diferentemente do latim, né, nós não temos esta marcação morfológica que permita a identificação. E a ordenação sintática aqui não ajuda neste processo de identificação. Então, o que acontece é que a sentença acaba ficando ambígua. E o que pode auxiliar, né, o processo de desambiguação é justamente a utilização de recursos como, por exemplo, a vírgula. Eu posso colocar a aluna, vírgula, a professora estima, né, que significa que eu coloquei em uma posição mais à frente da sentença o objeto, né, e ou mesmo a forma de pronunciar a sentença, né, que pode auxiliar também. Né, mas vejam que o que é necessário atentar é esta necessidade de ordenação sintática para que a gente possa identificar a função sintática. Né? Então, a ideia é que toda língua tem caso, porém algumas línguas apresentam esta marcação explícita através de morfemas, como a língua latina, e outras línguas apresentam a marcação mais abstrata, como o português. Então, vamos à questão 1. Quantos e quais são os casos abstratos? Nós estamos tratando especificamente da língua portuguesa agora. Né? Então, no português, nós temos 3 casos: o nominativo, o acusativo e o oblíquo. A questão 2, né? Quais são os elementos que atribuem os casos abstratos? São os núcleos lexicais com traço menos nome, né? Que são o verbo e a preposição, e o núcleo funcional e finito, né? O núcleo da flexão, do sintagma flexional. Então, nós precisamos guardar a informação de que cada atribuidor deste, né, o verbo, a preposição e o núcleo funcional e, possui apenas um caso para descarregar, apenas um caso para atribuir, né, cada um deles. Vamos à questão 3. Quais são os constituintes que recebem estes casos? No caso nominativo, né, é o constituinte na posição de especificador de i. No caso acusativo, é o constituinte na posição de complemento de v, do verbo. E no caso oblíquo, é o constituinte na posição de complemento de p, da preposição. A questão 4. Quais os princípios que regulam a atribuição de caso? É o princípio do filtro de caso, né, que diz que todo SD, todo sintagma determinante pronunciado em uma sentença tem que receber caso, obrigatoriamente. Né? E nós vemos aqui que esta obrigatoriedade está relacionada com a teoria temática, que nós já vimos. Né? Por quê? Porque para que um DP seja interpretado, né, ele tem que receber caso. Ou seja, um DP só receberá papel temático se ele já tiver recebido caso. Né? Por isso que há essa relação estreita entre estas duas teorias. Vamos agora aos casos. Né? O nominativo, como nós vimos, tem como atribuidor o núcleo funcional I e como receptor o especificador do IP. O nominativo, especificamente, pressupõe um movimento. Né? Que movimento? O do DP, né? De sua posição inicial para a posição do especificador de IP. Nós veremos no próximo slide como se dá esse movimento. No caso, vemos que o nominativo, não é aplicado à posição do especificador de IP. Então, vejamos o movimento. Nós vemos que o constituinte na posição do especificador do VP se move para a posição do especificador do IP, como revela a seta. Né? Então, é este movimento que permite que o DP, na posição de sujeito, receba o caso nominativo. Vejamos um exemplo. José comprou uma camisa.
José está na função de sujeito, ele recebe, né, o caso nominativo. Vejamos como fica a estruturação arbórea. Nós temos, né, que comprar seleciona um DP como complemento, né, comprar uma camisa, e comprar seleciona o DP José como especificador. Então, vejam que José encontra-se na posição de especificador do VP. Nesta figura, nós não estamos marcando ainda a flexão do verbo comprar. Vejam que nós não flexionamos. E a flexão encontra-se no núcleo do IP, né? Nós temos ali o ou. Procedendo, não é, a essa flexão do verbo, nós temos então que o verbo ele se move, não é, da sua posição inicial para que possa receber esta flexão. Da mesma forma, o DP José se move de sua posição inicial para que possa receber o caso nominativo. Ambos, ao deixarem seus locais originais, deixam vestígios, né? O verbo comprou, que nós identificamos com a letra I, ele deixa um seu vestígio, né? Da mesma forma, José, o DP José, se desloca, mas deixa o seu vestígio. Então, vejam que é necessário este movimento para que o DP José receba o caso nominativo. Vamos ao caso acusativo. Como vimos, né, o atribuidor é o verbo, o receptor é o complemento do verbo, e como nós podemos ver, né, na representação arbórea, o acusativo é atribuído ao elemento que está na posição de complemento do verbo. Vejamos um exemplo. João comprou uma camisa. Nós temos uma camisa, não é, que é o complemento do verbo comprou, e este verbo irá, aliás, este complemento irá receber o caso acusativo do verbo comprar. Vejamos agora o caso oblíquo, né? Nós vimos que o atribuidor é a preposição, o receptor, né, é o complemento da preposição, como nós também podemos ver nesta figura, né, em que o caso oblíquo ele é aplicado ou é atribuído ao elemento que se encontra na posição de complemento da preposição. Vejamos um exemplo, né? João comprou uma camisa para o filho. Nós temos o DP, o filho, né, que recebe o caso oblíquo da preposição para. Vejam que nós mantemos o mesmo exemplo, né? João comprou uma camisa, acrescentando agora o SP para o filho, para justamente mostrar que o verbo comprar, ele só pode atribuir, como nós vimos anteriormente, um caso, né? Todo núcleo, todo atribuidor de caso, ele só tem um caso para descarregar. Então, o verbo comprar, ele apenas tem o caso acusativo disponível, né? E ele atribui para o DP uma camisa, que é o seu complemento. João, para que receba caso, né? Todo DP, como nós vimos, de acordo com o filtro de caso, todo DP tem de receber caso, né? Para que possa ser interpretado. Né? Então, João, ele tem que, como comprou, não pode atribuir caso a ele, né? Ele tem que sair de sua posição de especificador, né? Do VP, e ir para a posição do especificador do IP para que possa receber o caso nominativo. Já para o filho, né, para que haja essa atribuição de caso também, é a preposição que dará conta, não é? O filho receberá o caso oblíquo da preposição. Então, desta forma, todos os DPs da sentença, né, são devidamente analisados, são devidamente interpretados, justamente porque recebem seus casos, né, e recebem, consequentemente, as suas funções sintáticas. Então, para resumir, nós vimos em que consiste o caso nesta categoria gramatical, vimos também qual é a diferença entre caso morfológico e caso abstrato, e vimos os 3 tipos de caso com alguns exemplos, o caso nominativo, o caso acusativo e o caso oblíquo. Eu espero que essas noções tenham ficado claras, diretas para vocês, e que fique claro que toda língua tem caso e é necessário que todo DP
receba caso para que seja interpretado. Obrigada.